Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que impacta diretamente na nossa vida espiritual. Então vamos falar sobre os frutos da carne e do espírito, e o que seriam cada um deles. É interessante notar que, assim como uma árvore é conhecida pelos seus frutos, nós também manifestamos frutos em nossas vidas, sejam eles da carne ou do espírito. Vamos começar entendendo o que são os frutos da carne. Estes frutos da carne são comportamentos e atitudes que surgem quando vivemos, focados apenas em nossos desejos terrenos e pecaminosos. Representam a manifestação da natureza humana caída, sem a influência transformadora do Espírito Santo. São comportamentos e atitudes que se opõem à vontade de Deus e que levam à desarmonia, ao pecado e à separação. O primeiro deles é conhecido como imoralidade sexual, que envolve qualquer tipo de prostituição. Refere-se a qualquer tipo de relação sexual ilícita, fora dos padrões estabelecidos por Deus para o casamento. Inclui fornicação, que é o sexo antes do casamento, adultério e outras práticas sexuais pecaminosas. O segundo é a impureza, que é uma condição de sujeira moral e espiritual. Engloba pensamentos, palavras e atitudes que contaminam a mente e o corpo, muitas vezes ligados a desejos sexuais desordenados e obscenidades. E o terceiro é libertinagem, devassidão e lascívia. É a completa falta de vergonha ou pudor, uma atitude descarada e sem restrições morais, que busca o prazer egoísta sem se importar com as consequências ou com a lei de Deus. É o desejo insaciável e desenfreado por tudo aquilo que é proibido. E o quarto dele é a idolatria, que não se limita apenas à adoração de imagens. Significa colocar qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus em sua vida. Exemplos: dinheiro, carreira, bens materiais, poder, um relacionamento, até mesmo a si mesmo. É dar a algo ou alguém a devoção que só pertence a Deus. Deus tem que estar sempre acima de tudo e de todos, pois só há apenas um único Salvador, e este é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E somente a Ele sejam dadas toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o domínio para sempre. Amém. E o quinto é conhecido como feitiçaria ou bruxaria. Envolve o uso de práticas como magia ocultas e manipulação de forças espirituais malignas e de adivinhações. É buscar poder e conhecimento através de meios que não vêm de Deus. E muitas vezes com o uso de drogas como álcool para fins ritualísticos ou de manipulações. O sexto é a inimizades, hostilidade, rancor, aversão e ódio entre pessoas. É a incapacidade de viver em paz e em bom relacionamento com o próximo. O sétimo é as discórdias, porfias e contendas, que são as disputas, brigas, desentendimentos e discussões acaloradas, muitas vezes motivadas por orgulho ou desejo de superioridade. E o oitavo é os ciúmes ou emulações, um sentimento de descontentamento ou ressentimento pela felicidade, sucesso ou possessão de outra pessoa, muitas vezes acompanhado pelo desejo de ter o que o outro tem, ou de que o outro perca o que possui. E o nono se trata das iras, que são explosões de raiva descontrolada, temperamento violento e explosivo, que leva a atitudes agressivas e destrutivas. E o décimo é o egoísmo, pelejas ou rixas, a busca de interesses próprios acima de tudo, sem considerar os outros. É a tendência de se agir para benefício pessoal, gerando conflitos. E a 11ª são as dissensões, que é a criação de divisões e desunião dentro de um grupo ou comunidade, especialmente na igreja, por causa de opiniões divergentes ou rivalidades. E a 12ª são facções ou heresias, que são formação de partidos ou grupos dentro de uma comunidade com base em doutrinas ou crenças falsas que causam cisma e desviam da verdade. E a 13ª são as invejas, que é um desejo malévolo de ter o que o outro possui, não apenas de desejar, mas de se entristecer com a prosperidade alheia e, por vezes, desejar o mal do próximo. E a 14ª é a embriaguez, o estado de intoxicação causado pelo consumo excessivo de álcool, levando à perda do controle e da sobriedade. E por último são as orgias, glutonarias, festas desenfreadas, festas desregradas e sem moderação, marcadas por excessos de comida, bebida e comportamentos imorais. A palavra de Deus nos alerta que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso não significa que um erro isolado condena, mas sim que uma vida marcada pela prática contínua dessas obras revela um coração não regenerado
e sem submissão a Deus. Mas ao contrário dos frutos da carne, nós temos o fruto do Espírito, que é uma manifestação única do caráter de Cristo em nós, produzido pelo Espírito Santo. Não são qualidades que conquistamos por esforço próprio, mas o resultado natural de nos rendermos e permitirmos que o Espírito Santo nos molde. E são estes o fruto do Espírito. Primeiro, amor ágape. Não é um amor puramente emocional, mas o amor divino, incondicional e altruísta que busca o bem do outro, mesmo que isso exija sacrifício. Esse amor é a base de todos os outros frutos e o maior mandamento. Segundo, a alegria. Não é felicidade baseada em circunstâncias externas, mas uma alegria profunda e duradoura que vem do Espírito Santo, independentemente das dificuldades. É a certeza da salvação e da presença de Deus. Terceiro, é a paz. Uma tranquilidade interior que transcende o entendimento humano. É a harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo, mesmo em meio ao caos. Não é ausência de conflito, mas é a presença de Deus em meio a ele. Quarto, é a paciência ou longanimidade. É a capacidade de suportar adversidades e provocações e pessoas difíceis com serenidade, sem perder a esperança ou a calma. É a espera confiante no tempo de Deus. Quinto, amabilidade ou benignidade. É a gentileza, bondade e cortesia nas atitudes para com os outros. É um coração compassivo e prestativo, que busca fazer o bem e ser agradável. Sexto, é a bondade, a prática do bem, a integridade moral e a retidão de caráter. É mais do que apenas ser amável. É a manifestação ativa de uma natureza justa e generosa. Sétima é a fidelidade, lealdade e confiabilidade. É ser digno de confiança, cumprir com a palavra dada e permanecer firme nos compromissos com Deus e com o próximo. Oitavo é a mansidão, doçura, humildade e controle da força. Não é fraqueza, mas é o poder sob controle. É a capacidade de reagir com calma e humildade diante de críticas ou agressões, sem se deixar levar pela ira ou orgulho. Jesus é o exemplo máximo de mansidão. E por último, é o domínio próprio ou a temperança. É o autocontrole sobre os desejos e impulsos da carne. É a disciplina sobre pensamentos, emoções e ações, resistindo às tentações e vivendo uma vida de moderação e sobriedade. E a palavra de Deus nos diz que contra essas coisas não há lei. Isso significa que essas qualidades não estão sujeitas a nenhuma restrição legal, pois elas representam a própria essência da lei divina cumprida através do amor. Viver pelo Espírito nos liberta da escravidão da lei, não porque a ignoramos, mas porque a cumprimos naturalmente por amor. Em quais obras da carne você se identifica? Quais frutos do Espírito você sente que precisa desenvolver mais? Através da fé em Jesus e da busca por uma vida em comunhão com o Espírito Santo, podemos abandonar as obras da carne e manifestar cada vez mais o fruto do Espírito, experimentando uma vida plena e abundante que agrada a Deus. Quando tropeçamos, devemos nos levantar, reconhecer nossos erros, pedir perdão e continuar caminhando em frente. Lembre-se, assim como uma árvore boa não pode dar frutos ruins, e uma árvore ruim não pode dar frutos bons. Nossa vida espiritual se revela através dos frutos que produzimos. Não adianta apenas falarmos que somos espirituais, mas as nossas ações precisam comprovar isso todos os dias. O mais incrível é que, quando começamos a manifestar os frutos do Espírito, não somos os únicos beneficiados. As pessoas ao nosso redor são abençoadas, nossos relacionamentos melhoram, e nos tornamos instrumentos de Deus para impactar positivamente o mundo. Que tal começarmos hoje mesmo essa transformação? Vamos pedir ao Espírito Santo que trabalhe em nós, removendo os frutos da carne e desenvolvendo os frutos do Espírito. O resultado será uma vida mais plena, relacionamentos mais saudáveis e um testemunho mais eficaz. Espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para você. Se inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receberem as notificações dos próximos vídeos. Ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixem aqui o seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e que Ele continue abençoando a todos vocês.